Hello, sétimo ano. Vamos lá. Assunto da nossa terceira semana de videoaulas. Aqui eu já deixei essa perguntinha. What would you do? O que você faria? Então, o assunto de hoje é would. Would, ele é um verbo modal. Ele sozinho não tem significado. Ele não vai dar sentido a uma frase. Ele vai precisar de um verbo junto a ele para fazer sentido. A gente vai entender. Então, would é um verbo modal, é um tipo especial de verbo auxiliar que altera ou completa o sentido do verbo principal. Vamos lá. Ele é utilizado para quê? Para falar sobre hipóteses e situações irreais, fazer pedidos e ofertas, falar sobre hábitos do passado e discurso indireto. A gente vai ver cada uma dessas situações e vai ficar melhor de vocês entenderem. Então, para hipóteses e situações irreais. Eu vou utilizar o verbo would mais o outro verbo que vai gerar um novo verbo. Ele sozinho, o would sozinho não vai ter sentido, como eu já falei. E aqui, exemplo. Estou usando o verbo go, que significa ir. Se eu disser I would go, ele vai ter o sentido de iria. Se eu disser só I go, está dizendo que eu vou. I would go, eu iria. He would go, ele iria. They would go, eles iriam. A forma afirmativa, efeito sujeito, verbo would, o modal would, verbo e complemento. Olha aí os exemplos. I would love to travel, eu adoraria viajar. She would buy that car, ela compraria aquele carro. They would visit grandma. Eles visitariam a vovó. Entenderam? Então, essa é a estrutura de uma frase utilizando o modal would. Na negativa, a negativa vai ser would not, sempre acrescentar o not após o would, e o verbo. Se eu quiser fazer a forma contraída, would not vai ficar wouldn't, como está aí em vermelho. As duas formas estão corretas. Então, você vai escolher uma ou outra, a melhor forma. A forma interrogativa, você vai trocar o modal would de lugar com o sujeito. Tenho aí o exemplo, you would go. Para fazer a interrogativa, o would inicia a frase trocando de lugar com o sujeito. E não pode esquecer o ponto de interrogação lá no final, hein? Vamos lá. Exemplos. Would you do that? Você faria isso? Olha lá, would iniciou a frase. Would she work on Saturday? Ela trabalharia no sábado? Fazendo pergunta novamente. Então, aí dá para ver bem o exemplo. Cuidado para não confundir e colocar o verbo no início. Quem sempre vai fazer a interrogativa começando é o would. Troquei o would de lugar com o sujeito, repito o restante da frase da mesma forma que ela estava na afirmativa, certo? Ele é utilizado também para quê? Fazer pedidos e ofertas. Exemplo, quando você for ofertar algo para alguém, você vai utilizar would you like to, e aí vai ofertar o que você tem para ofertar. Então, would you like to? Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? Então, além de eu estar fazendo uma pergunta, eu estou oferecendo algo. Would you like to eat pizza? Você gostaria de comer pizza? Para fazer pedidos, I would like more salad, please. Eu gostaria de mais salada, por favor. I would like to sit down now. Eu gostaria que você se sentasse agora. Então, pedidos. Cada uma dessas formas a gente vai praticar em atividades e vai ficar muito fácil. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, que o would ele não tem sentido só. Ele sempre vai precisar de um outro verbo. E como é feita a forma interrogativa e a forma negativa. Isso é o que eu quero que vocês saibam. Falar sobre hábitos do passado. Nós usamos would para nos referirmos a ações ou situações que aconteceram no passado, mas que hoje não acontecem mais. Exemplo, we would go to park every Saturday. A gente costumava, nós íamos ao parque todos os sábados.
Então, era algo que acontecia e hoje não mais. When I was 20, I would go swimming every day. Quando eu tinha 20 anos, eu nadava todos os dias. É algo que já... Nem quando eu tinha 20, eu não nadava todo dia. Imagina agora que eu tenho 22. Vamos lá, seguindo. Como eu disse, essas são as situações que a gente utiliza would e vocês vão retirar dúvidas comigo na aula online. Assistam, revejam essa aula, anotem as situações. Sei que o material vai ficar disponível, mas é interessante ter anotação também e pratiquem. Aí tem o exercício, página 46, questões 1 e 2, a questão 2, os itens A, B e C, e o TD também. Então, resolvam para na aula online a gente corrigir e retirar dúvidas, que na aula online não dá tempo de eu explicar. A hora de vocês assistirem é aqui, tá bom? Então, o assunto era esse. A gente se vê na aula online.